Esse é um problema que vai misturar três principais tópicos de estudo para matemática de vestibular. Você vê que é uma equação modular com exponencial e você ainda vai ter que ter um traquejo com a fatoração de polinômios. Então, para um x que pertença ao conjunto dos números reais, você precisa encontrar o conjunto solução dessa equação modular. Antes de eu mostrar uma possível solução para esse problema, é importante você ter em mente esses dois cenários com os quais você pode se deparar no estudo de equações modulares. Então, como você deve proceder com a equação módulo de A igual a módulo de B? Nesse caso, você poderia levar ambos os lados ao quadrado, depois você procede com uma diferença de quadrados, e por fim, você finaliza com o produto da soma pela diferença. Enfim, tudo isso para você chegar à conclusão de que A pode ser mais ou menos B. Então essa seria a conclusão da primeira equação modular. Módulo de A igual a módulo de B, você conclui que A é mais ou menos B. E num segundo cenário, você só tem o módulo associado à primeira variável. Módulo de A igual a B. Quais são os cuidados que você deve ter quando se deparar com esse cenário? Bom, como o módulo de A é um número certamente positivo e B está igualado a esse número positivo, então B necessariamente vai ter que ser maior ou igual a zero, né? A também pode ser zero, então você inclui o cenário em que B é zero, mas certamente ele tem que ser positivo. E para encontrar uma relação entre A e B, você procede da mesma forma, isto é, você eleva ambos os lados ao quadrado, daí você faz uma diferença de quadrados e termina com o produto da soma pela diferença, chegando à conclusão de que A vai ser mais ou menos B. E a volta é válida porque, como B é maior ou igual a zero, quando você tirá-lo do módulo, você não vai incorrer em nenhum erro. Então, em última instância, a conclusão a que você chega para esse segundo cenário é de que se módulo de A é igual a B, B deve ser maior ou igual a zero e A para você ter espaço para trabalhar com esse tipo de equação, certo? Agora que nós temos um certo embasamento teórico, você avalia esse problema a partir do primeiro cenário, né? Você tem dois módulos. Antes de eu aplicar essa teoria dos módulos, eu vou tentar simplificar essa expressão exponencial. Aqui já vale o comentário. Perceba que você tem o 5 elevado a 2x mais 1. O mais 1 ele pode ser traduzido simplesmente pela multiplicação do 5 elevado a 2x por 5. É daí que surge o expoente mais 1. Então, sempre que você tiver uma constante associada ao seu exponencial, é muito válido você escrevê-la de forma explícita. E aí, para você não se perder nesses exponenciais e com uma escrita muito maçante, você pode fazer uma substituição de variáveis aqui já no início. Você pode invocar uma variável auxiliar A, que ela vai ser o 5 elevado a x, e como 5 elevado a x é sempre um número positivo, você já conclui que A vai ser um número positivo para qualquer x real. Isso vai ser muito importante para conseguirmos eliminar as raízes indevidas do conjunto solução, certo? Então, como 5 elevado a x é A, você pode fazer então, do lado esquerdo você vai ter A ao cubo menos 5A ao quadrado mais 4A, e do lado direito, o módulo de A menos 1. E é a partir dessa equação que nós vamos nos debruçar sobre dois casos. O primeiro caso vai ser justamente quando o lado esquerdo é igual ao lado direito, e o segundo caso é quando você faz o lado esquerdo ser igual a menos o lado direito, justamente por conta da teoria módulo de A igual a módulo de B, então A igual a mais ou menos B. E fazendo um esquema de cores básico aqui para nós distinguirmos caso a caso, eu vou proceder as próximas linhas do primeiro caso com a cor laranja. E daí procedimentos básicos, né? Você vai fazer uma reorganização em função das potências decrescentes de A. E daí você já percebe que a soma dos coeficientes desse polinômio de terceiro grau resulta em zero. E, portanto, 1 é uma raiz trivial do polinômio laranja. E aí a maneira como você vai encontrar o polinômio residual de grau 2 fica a seu critério. Como eu já tenho uma maior facilidade, eu vou optar simplesmente pela identificação do coeficiente associado à primeira potência desse polinômio de segundo grau. Perceba que eu preciso ter um menos 5a ao quadrado, e a única forma de eu conseguir isso, fazendo a distributiva, é colocando um menos 4a lá no meu polinômio de segundo grau. E agora basta você resolvê-lo por um Bhaskara. Claramente, o monômio acaba sendo A igual a 1, ou, fazendo o Bhaskara reduzido que eu já mostrei aqui no canal, você teria o A
sendo igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 5. Mas atenção, como A é certamente um número positivo, já que ele é 5 elevado a x, então você precisa descartar o 2 menos raiz de 5, porque raiz de 5 é maior do que 2, né? E agora você precisa voltar para o mundo de x, quer dizer, isso é resolvendo em A, só que o problema pede para você resolver em x. E agora você vai precisar fazer a ressubstituição, né? Então você pode fazer uma separação de A sendo igual a 5 elevado a x, resultando em 1, e isso só vai acontecer se x for 0, e por outro lado, esses mesmos 5 elevado a x vão ser iguais a 2 mais raiz de 5. E aqui você vai aplicar o log na base 5, e perceba que você vai simplesmente tombar aquele expoente do lado esquerdo, e você acaba ficando com log de 2 mais raiz de 5 na base 5. E agora sim você tem o conjunto solução do primeiro caso. X pode ser 0 ou log de 2 mais raiz de 5 na base 5. E agora basta fazermos o simétrico do lado direito dessa equação modular, né? Então perceba que no segundo caso você vai pegar o lado direito e simplesmente adicionar uma distributiva com sinal de menos. E daí eu vou proceder com a cor amarela e tomar os mesmos passos que eu tomei para o primeiro caso. Então, fazendo a reorganização em função das potências decrescentes, você nota uma possível fatoração aqui, né? Você poderia também utilizar o Brio-Ruffini, mas nesse caso eu vou apelar simplesmente para a fatoração bruta. Então, eu vou fazer um reagrupamento para facilitar a visualização. E você já percebe que o termo a ser posto em evidência vai ser justamente o A-1. Aqui você precisaria ter um conhecimento de que A-1 multiplicado por A2 mais A mais 1 resulta em A ao cubo menos 1. Se você não tivesse isto, bastaria ver que o 1 também é uma solução trivial do polinômio amarelo. Mas, de qualquer forma, eu vou optar pela diferença dos cubos, né? Então, perceba que eu consigo colocar o fator A-1 em evidência. E você acaba ficando com um polinômio bem parecido de segundo grau, e finaliza com A2 menos 4A mais 1. Nessa equação, você não precisa se preocupar com o A menos 1 sendo igual a 0, porque nós já averiguamos essa situação. Basta então resolvermos o polinômio de segundo grau pelo Bhaskara reduzido. E nesse caso, como o coeficiente independente era o mais 1, o seu radicando vai ser 3. E outra coisa a ser notada é que os dois sinais nesse caso fazem sentido, porque o raiz de 3 vai ser menor do que 2, e A acaba sendo positivo para quaisquer um dos sinais que você tomar, né? Bom, mas A, no fim das contas, é 5 elevado a x, e novamente você aplica o log na base 5 dos dois lados, e você teria dois logs possíveis, que podem ser concatenados com o sinal de mais ou menos na base 5. E aí você pode dizer que o conjunto de solução do segundo cenário vai ser 0, lembrando que A menos 1 sendo igual a 0 vai resultar em x igual a 0, né? E nas duas possibilidades de log. E agora basta você fazer a união desses dois conjuntos num conjunto S que vai ser dado pelo S1 união S2, e portanto bastaria você se lembrar das soluções que você já veio colecionando e simplesmente uni-las no mesmo conjunto. E essa seria a resposta, e avaliando com mais calma as possibilidades de resposta, você vê que a alternativa correta é a alternativa D.